E aí, galera, a gente está indo conhecer e entrevistar o Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme, ele é um médico ortopedista, pediatra, na verdade, com bastante conhecimento em osteogênese perfeita. Ele já fez cirurgias em crianças com a doença. Então a gente está indo lá conhecer, bater um papo para ele falar a respeito, falar algumas curiosidades. E eu tô ansioso, porque eu não conheço ele, então vamos lá. Direito aqui, Bernie? Aqui? Bom dia. Bom dia, doutor. Tudo bem? Beleza, Vamos entrar, meu. Fica à vontade aí. Obrigado, por licença. Bom, o meu nome é Guilherme Maretti Franco de Campos. Eu sou ortopedista pediátrico na cidade de Mojimirim, interior de São Paulo. Eu fiz a minha graduação na Universidade Metropolitana de Santos. Fiz a minha residência médica em ortopedia e traumatologia na Santa Casa da Misericórdia de Santos. E a minha especialização em ortopedia pediátrica na Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. Terminado toda essa longa jornada de estudos, eu voltei para minha casa, perto da minha família, e estou aqui desde 2013 como o único ortopedista pediátrico da cidade. Osteogênese imperfeita é uma doença, um distúrbio genético causado pela incapacidade na produção do colágeno tipo 1. Na verdade, não só na produção, mas é uma alteração na quantidade e na qualidade do colágeno. É um defeito no braço longo dos cromossomos 7 e 17. É uma mutação genética nas cadeias alfa durante a formação do colágeno tipo 1 e que vai acarretar alterações, principalmente no quesito de fragilidade óssea. As causas praticamente mutação genética, o pai ou a mãe ou ambos transferem essa informação, genética para o embrião, e esse embrião vai sofrer mutações durante o seu desenvolvimento que vai acarretar quadro clínico no futuro. Bom, os níveis existentes seguem basicamente uma classificação, que é a classificação de Silence, de 1979. Foi uma classificação proposta em 4 tipos. Hoje já se fala em mais de 15, 20 tipos, mas ela basicamente segue esses 4 tipos, 1, 2, 3, 4. O tipo 1, que é a mais comum, em que a fragilidade óssea não é tão grande, a criança apresenta, muitas vezes ela demora para apresentar fraturas, vai apresentar fraturas só no período da adolescência, fase adulta. São crianças que podem ter a esclera, o branco dos olhos mais azulado, porque a esclera é basicamente formada por colágeno tipo 1. Ela pode evoluir para deficiência auditiva, os ossos do ouvido, os 3 ossículos, têm bastante colágeno na sua formação. A criança pode ter alteração na dentina, nos dentes, e aí ser subdividido em tipo 1A ou 1B, sem ou com a dentinogênese imperfeita. Elas podem ter alterações nas válvulas cardíacas, principalmente a válvula aórtica, e isso no futuro representar alterações cardiovasculares. O tipo 2 é conhecido como o tipo fatal. Durante a formação intraútero acontecem várias centenas e milhares de fraturas e praticamente é incompatível com a vida. O tipo 3, que é considerado a forma grave, mas compatível com a vida, que também não é tão incomum. A fragilidade óssea já é grande, a criança apresenta várias fraturas desde o nascimento, até o seu final aí da formação, são várias fraturas. São crianças que terminam o crescimento e terminam com baixa estatura. Elas, na maioria das vezes, têm a esclera azulada.
A dentinogênese imperfeita não entra muito nesse tipo. Deficiência auditiva também pode acontecer, mas principalmente a fragilidade óssea. E a tipo 4 é um tipo moderado, né, conhecido como tipo moderado. É um tipo um pouco mais raro, não tão visto, que sofre mais arqueamento, né? São poucas as fraturas, mas os ossos longos eles se arqueiam bastante. Também é dividido em tipo 1A e tipo 1B, com a dentinogênese, se está presente ou não. E também é autossômico dominante. O tipo 3, que é a grave, que é autossômico recessivo. A incidência no Brasil, o Brasil é um país muito pobre de estatística. Nós não temos capacidade de dizer quantas crianças no Brasil nascem com o problema. Então, a gente segue a incidência americana, Estados Unidos. E nos Estados Unidos é 1 para 20 a 25 mil nascidos vivos. É considerada uma doença relativamente rara. A OI, ela é basicamente física, né? São alterações que você percebe, né, ao exame físico do paciente e não interfere em nada a capacidade intelectual e cognitiva do paciente. O paciente, ele conseguindo vencer as fraturas, se ele vai ser deambulador ou não, isso não interfere em nada, ele pode se desenvolver intelectualmente da forma como ele quiser. Bom, o diagnóstico da osteogênese imperfeita é um diagnóstico difícil. Claro que existem os tipos mais graves que ficam, obviamente, mais fáceis, né? Você é chamado ao hospital porque uma criança nasceu com 17 fraturas, isso fica um pouco mais fácil. Mas o tipo 1, que é o tipo mais comum, a fragilidade óssea não é tão grande. Então, não necessariamente a criança vai desenvolver várias fraturas evidentes. Então, você pode sofrer um pouco para fazer o diagnóstico. Claro, o diagnóstico é através das queixas, né? Então, a criança queixa-se de dores, as fraturas, né? Que são clássicas, né? As fraturas de fêmur, as fraturas de perna, que são os membros inferiores são mais propensos a trauma, então elas são membros mais fraturados. Mas você tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais, você tem que pensar em outras alternativas. No Brasil, a gente tem a síndrome de maus tratos como grande diagnóstico diferencial. Você saber se aquela criança tem a OI ou se ela está sofrendo algum abuso ou alguma violência física em casa. Mas o diagnóstico é praticamente clínico, né? Você, através da história, exame físico, conversa com os pais, examina a criança, você consegue chegar no diagnóstico. Os pais normais, que não tenham nenhum histórico, né, de OI na família, já é um caso bastante raro. Existem as mutações espontâneas que não seguem nenhum embasamento genético, isso é raríssimo. Então a chance de um pai e uma mãe normal terem um filho com a osteogênese é bastante rara. Agora, um paciente portador de osteogênese imperfeita, por ser, a maioria dos casos, uma transmissão genética autossômica dominante, aí o risco aumenta significativamente, chegando a alguns trabalhos estatísticos falar em 50%, 60% de chance de ter um filho com osteogênese. O tratamento de OI ele deve ser multiprofissional, né? A osteogênese imperfeita ele precisa de uma excelente fisioterapia, né? Uma hidroterapia, tem todo o lado de reabilitação para esse paciente. Do ponto de vista ortopédico, claro, existe o ponto de vista endócrino também, que aí entram as medicações, que é feito hoje em dia basicamente por bifosfonatos de segunda geração. O mais conhecido de todos é o pamidronato, que é uma droga que regula, né, a quantidade de osso desse paciente. Os bisfosfonatos são usados, principalmente todo mundo conhece,
como pacientes portadores de osteoporose, né, na idade adulta, né, idosos. O pamidronato é o mais usado por ser via intravenosa, né, e aí o paciente com AOI também tem casos de refluxo gástrico. Então, para se tomar o alendronato, por exemplo, que também é possível, mas as crianças elas acabam tendo mais efeitos colaterais. Então, o pamidronato, desde que foi instituído na AOI, realmente mudou a história da doença, né? Você diminui radicalmente a quantidade de fraturas e você automaticamente melhora a qualidade de vida. O tratamento do ponto de vista ortopédico, ele segue um quesito básico, que é melhorar a qualidade de vida do paciente. Acho que todo tratamento médico visa, né, essa missão. O tratamento, existe o tratamento não cirúrgico e o tratamento cirúrgico. O tratamento não cirúrgico é você prevenir as fraturas. Você pode utilizar de órteses, né, de aparelhos ortopédicos, principalmente membros inferiores, para a criança não sofrer as fraturas. E o tratamento cirúrgico são naqueles casos, né, mais avançados, em que você pode usar de material, né, de implantes ortopédicos, também para se evitar novas fraturas. Né? Existem hastes intramedulares que você coloca como se fosse um tutor, né, do osso, e isso estabiliza o osso, e também para correção de deformidades. Existem algumas deformidades, principalmente em membros inferiores, que a criança, por causa dessas deformidades, não consegue andar. E você fazendo a correção dessas deformidades, você pode dar a chance dessa criança andar. O tratamento hoje em dia é basicamente feito, o cirúrgico, né, com implantes intramedulares, que são implantes que vão dentro dos ossos, mas você também pode lançar mão, em alguns casos, de fixadores externos para corrigir principalmente as deformidades. O mais clássico é a haste de Facia Duval, que foi introduzida ao mundo em 2003 pelo grupo canadense, né? E que realmente tiveram os melhores resultados. São cirurgias bastante difíceis, muito difíceis, pacientes complicados, ossos frágeis, risco de sangramento grande, porque para você corrigir uma deformidade, né, você tem que pensar em fazer uma ou várias osteotomias, cortes nos ossos, isso, né, aumenta o risco cirúrgico. E essa haste de Facia Duval, ela é muito interessante, porque você pode colocar numa criança, né, ela é usada, se eu não me engano, a partir de 6 anos de idade, que é a média, né? A média é um pouquinho mais velho, mas pode ser usada a partir de 6 anos. E essa haste, ela é fixada tanto na parte proximal quanto distal do osso longo, e ela tem a capacidade de se telescopar, ela cresce junto com o crescimento ósseo. Claro que a gente está falando de uma cirurgia bastante difícil, e todas as vezes que a gente fala em cirurgia, a gente fala em complicações. E essa haste, os trabalhos científicos, alguns trabalhos falam em 7% e tem outros trabalhos que falam em 100% de complicações. A média está aí por volta de 40%, 50%. As principais complicações são a quebra da haste ou a migração, tanto para o joelho, tanto para o quadril. É usado mais principalmente em fêmur, né? Por isso, ou a haste não crescer com o osso. Infecção não é tão comum, mas pode acontecer também. Bom, a expectativa de vida hoje em dia, claro, depende do tipo da OI, né? Se você for seguir aquela classificação, o tipo 1 é a mais comum, a fragilidade óssea é pequena, a expectativa de vida é longa, né? Como qualquer outro ser humano, né, que não tenha AOI. O tipo 2 é o tipo fatal, então é praticamente incompatível com a vida, logo, né, muitas vezes morte intrauterina. O tipo 3, que é o tipo grave, o pamidronato realmente mudou
radicalmente a vida dessas pessoas. E hoje, com o avanço de tecnologia, a medicina avançando, fisioterapia avançando, toda a parte de reabilitação, a expectativa de vida é uma expectativa longa, duradoura, o que pode trazer problemas para o paciente na idade adulta são as alterações das válvulas do sistema cardiovascular, principalmente a válvula aórtica. Mas hoje em dia também a medicina avançou radicalmente, tanto no tratamento medicamentoso quanto cirúrgico. Então hoje a expectativa de vida é uma expectativa de vida longa. Bom, as limitações são causadas pelas fraturas, né? Fraturas frequentes, microfraturas, vão causando deformações nos ossos longos, e isso pode fazer com que a criança ou adolescente ou adulto não consigam deambular. Então são pessoas que podem se tornar não deambuladores. Eu acredito que essa seja a grande limitação. A limitação auditiva, né, também, a surdez, né, na fase adulta. Hoje em dia tem tratamento, tanto as deformidades ósseas, as fraturas hoje em dia também têm tratamento. Mas as limitações são limitações basicamente físicas. E claro, o preconceito, né? Você é portador da osteogênese imperfeita, você terminou o seu crescimento com uma baixa estatura, você tem a voz um pouco diferente, a sua face é um pouco diferente, né? Tem a face triangular, então isso pode causar uma estranheza por quem não conhece. Então é basicamente a limitação física, as fraturas e as deformidades que podem te deixar não deambulador e o preconceito. Melhor do que eu esperava. Legal, né? E aí galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se inscreva no canal, dê like no vídeo e eu vou deixar na descrição também as nossas redes sociais. Valeu, obrigado!